Bom dia, galera! Estamos mais uma vez aqui nos encontrando aqui pelos esses canais virtuais para a gente trazer mais um assunto rapidinho que a gente vai na sequência do nosso conteúdo. Então hoje nós vamos falar de movimento uniformemente variado ou MRUV. Esse R aqui é de retilíneo, tá? Movimento retilíneo uniformemente variado. O que é isso? Pessoal, movimento variado é aquele que a velocidade muda. Se a velocidade muda, nós temos a aceleração. Então, olha esse exemplo aqui. Eu tenho um objeto que inicialmente a velocidade era 2, depois mudou para 5. Então, se você pegar a aceleração aqui foi 3. Depois mudou de 5 para 6. Então, a aceleração aqui foi 1. Depois, de 6 baixou para 4, freou. Aceleração aqui negativa de menos 2. Depois, se eu quiser saber qual vai ser a próxima velocidade nesse movimento. Esse movimento, pessoal, ele é um movimento muito aleatório. Ele é um movimento variado, mas ele não segue um padrão. Então, se eu perguntasse a vocês, qual seria a velocidade no tempo 4? Provavelmente ia ter uma dificuldade de você me dizer. Por quê? Porque o movimento não seguia um padrão. Mas olha a diferença desse. No início a velocidade era 2, depois aumentou para 5. Então houve uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Depois, do tempo 1 para o tempo 2 aumentou mais 3, aceleração 3. Depois mais 3, aumentou para 11. Depois, aumentou mais 3 para 14. E se eu perguntasse a você, qual é a velocidade no tempo 5? Provavelmente você não teria dificuldade de me dizer que vai ser 17. Por quê? Porque a velocidade aqui seguiu um padrão. Então, este movimento, pessoal, é o que a gente chama de movimento retilíneo uniformemente variado. Então, nesse caso aqui, a aceleração foi sempre 3 metros por segundo ao quadrado. Então, é esse tipo de movimento que a gente vai abordar. Ele é fácil de você prevê-lo. Então, principal característica do movimento uniformemente variado: aceleração constante. Então, a mudança de velocidade segue sempre o mesmo padrão, ok? E aí fica fácil de você prever esse movimento. Como é que eu faço essa previsão, Paulo? Eu tenho aqui as equações do movimento retilíneo uniformemente variado. Eu tenho uma equação da velocidade, onde eu posso determinar a velocidade do corpo. Eu tenho a equação do espaço. E, por fim, a gente tem a equação de Torricelli, que seria a união dessas duas equações. Essa equação aqui, pessoal, a gente chama de função horária da velocidade. Horária por quê? Porque envolve tempo. E essa aqui, que o pessoal chama de equação do sorvetão, que é a equação das posições no movimento uniformemente variado, ok? E esta, quando você tiver um problema onde eu não preciso do tempo ou não me foi dado o tempo, eu posso usar a equação de Torricelli, que seria, como eu falei, a união dessas duas equações. Bom, pessoal, como a gente viu as equações do movimento uniformemente variado, vamos agora fazer uma aplicaçãozinha. Olha só esse exemplo bem básico. Um carro parte do repouso e da origem da trajetória com aceleração constante de 3 metros por segundo ao quadrado. Determine. Letra A velocidade do carro após 5 segundos de movimento. Então, pessoal, o que a gente tem que tirar daqui, Primeiro, a velocidade inicial ele nos deu, que é 0, porque ele diz que o carro parte do repouso. Ele me deu a aceleração, que é 3 metros por segundo ao quadrado. E ele quer saber qual a velocidade após 5 segundos de movimento. Então, veja, ele me deu velocidade inicial, aceleração, e deu o tempo, que é 5 segundos. E ele quer saber qual a velocidade. Então, eu vou utilizar a equação da velocidade, porque esse valor ele me deu, esse valor ele me deu e esse aqui ele deu. Então eu vou calcular a velocidade final. Então a velocidade seria V igual a V0 mais A vezes T
Então, V seria 0, que ele partiu do repouso, mais 3, que é o valor da aceleração, e o tempo que ele está de movimento, que é 5 segundos. Ora, aqui é 0, 3 vezes 5, 15, então a velocidade desse carro, após 5 segundos, seria de 15 metros por segundo. Obviamente, se você quisesse depois converter para quilômetros por hora, você ia usar aquele velho 3,6, né? Multiplicaria e converteria para quilômetros por hora. Na letra B do problema, ele quer saber a posição do carro após estes 5 segundos de movimento. Agora, pessoal, ele quer saber posição, espaço. Então, eu vou na equação do espaço. Então, S igual a S0 mais V0 vezes T mais A sobre 2T ao quadrado. Preste atenção, galera, é A dividido por 2, né? Então, veja, S0 ele também me deu, S0 é 0 porque ele partiu da origem. A velocidade inicial ele também me deu, que é 0, né? Que ele partiu do repouso. O tempo é 5 segundos e a aceleração ele também me deu 3 metros por segundo ao quadrado. Então, se ele quer saber a posição final, é só substituir os valores. Então, vou ficar S igual a 0 mais, se você quiser colocar, mas se não quiser, não seria problema, mais 0 vezes 5 mais A 3 dividido por 2 vezes 5 ao quadrado. Agora é só resolver. A 0, 0 vezes 0 é 0. Vou ficar aqui, S é igual. Se você quiser fazer a divisão aqui, ou resolve logo a potência, 3 sobre 2, 5 ao quadrado é 25. Como eu disse, se você quiser dividir, dá 1,5 vezes 25. Ou então, 3 vezes 25, que dá 75, dividido por 2. Então, 75 dividido por 2 vai dar 37,5 metros. Ou seja, se você tivesse uma trajetória, espaço em metros, então digamos que aqui é a origem, ele está me dizendo que esse carro, galera, suponha que isso aqui é um carro, tá? No início saiu daqui e ele estava parado no início. Ele começou a se mover, né, com a aceleração de 3 e a cada segundo sua velocidade ia mudando 3. Então, no tempo 1, a velocidade ia ser 3, no tempo 2, 6, no tempo 3, 9, no tempo 4, 12 e no tempo 5, 15. Então, depois de 5 segundos, sua velocidade vai ser de 15 metros por segundo. E a segunda coisa, ele me disse que a posição dele, ó, depois desse tempo, será de 37,5 metros. Então, pessoal, basicamente, de forma bem sucinta, movimento uniformemente variado. É isso, é aquele que a velocidade muda sempre seguindo um padrão, ou seja, a aceleração é constante. E todos os problemas você vai resolver usando as equaçõezinhas que a gente tem. Vou postar uma listinha com exercícios sobre movimento uniformemente variado e a gente grava um novo vídeo resolvendo mais exercícios de movimento uniformemente variado. Valeu? É isso, galera. Já sabem, não pode sair de casa, mas em casa estudando.